Será que investir em imóveis físicos é um dos melhores investimentos que você possa fazer como brasileiro? Isso é comum da gente ouvir, ainda mais vendo pesquisas como essas aqui, ó, apontando que comprar imóvel é mais rentável do que investir em aplicações financeiras. Ou então manchetes sugerindo que você deva comprar o seu imóvel próprio e não viver de aluguel, já que você vai pagar algo que é realmente seu. Enquanto isso, tem outros conteúdos que vão na outra linha. Não compre uma casa e invista o dinheiro e viva de aluguel. Não compre carro, não compre casa, não viaje e invista. E aí fica a pergunta na cabeça do investidor. Com tantas informações e narrativas como essas, é comum que você que já tem um imóvel para morar, para investir, fique na dúvida. Será que vale a pena? Ou era melhor eu estar investindo em fundos imobiliários, por exemplo? É isso que a gente vai ver no detalhe no vídeo de hoje. Agora, se você é investidor de imóvel, eu queria muito ouvir a tua experiência própria. Se você tem o seu, se você investe em imóveis, me conta aqui embaixo qual é a tua experiência. Vamos lá, recentemente a gente tem visto um bom ciclo de valorização dos fundos imobiliários, principalmente no final do ano passado para cá, foram mais de 21%. Se a gente olha o histórico total, foram mais de 121% ali do índice IFIX. E alguns fundos especificamente, eles subiram um pouco mais, é natural que isso aconteça, como é o caso do KNCR, que nos últimos 5 anos foi praticamente uma escada linear ali, subindo 58% já considerando dividendo. E aí muita gente pode pensar, poxa, por que eu não vendo o meu imóvel para ganhar aluguel dos fundos imobiliários então? Já que além de pagar aluguel mensal, os fundos imobiliários também podem se valorizar. A gente vai mostrar isso com dados, mas eu sei que tem uma outra crença brasileira que fala algo do tipo, Felipe, mas imóveis sempre ganham da inflação, imóveis sempre se valorizam. Mesmo que eu compre o meu imóvel para morar, isso também é um investimento. E aí, infelizmente, eu preciso te dizer que te disseram uma mentira sobre isso. Primeiro de tudo, nem sempre os imóveis se valorizam. Inclusive, muitas vezes eles perdem até para a inflação. É o que diz essa manchete aqui. Em 14 anos investindo em imóveis, perdeu para o IMAB5. Ou seja, perdeu para uma cesta de ativos representados pelo Tesouro Direto atrelado ao IPCA. Uma aplicação financeira que protege você de verdade da inflação. Vamos dar um exemplo muito fácil de entender aqui. Imagina que você comprou uma casa ali no valor de 100 mil reais no ano de 2010. E agora, no ano de 2024, ela está valendo 300 mil reais, ou seja, ela triplicou o teu valor. Você vai olhar para isso ali e vai dizer, olha só, que investimento fantástico. Isso aqui pode acontecer, não é incomum. E aí você vai tentar entender o lucro que você teve aqui, você vai fazer 300 mil menos 100 mil reais. E para saber isso em porcentagem, você vai dividir os 200 mil pelo valor que você investiu, que seria os 100 mil, colocar isso aqui em porcentagem, aí você vai dizer, isso aqui rendeu 200%. Só que, na verdade, a gente precisa considerar alguns custos, geralmente, que os investidores de imóveis preferem tirar da conta, que é para não ficar muito nublado isso aqui e ficar como se fosse lucro bruto. Mas, por exemplo, imagina que você vai vender o teu imóvel a 300 mil reais, não é nada incomum que você pague uma corretagem de 5% no valor dessa venda, o que daria ali já 15 mil reais que vai sair do teu bolso. Além disso, para quem não sabe, quando você vende um imóvel com lucro, você precisa pagar o imposto de renda de 15% sobre o rendimento que você teve. E aí a gente vai estar falando de 300 mil reais menos os 100 mil investidos, e você pode também abater os 15 mil aqui de imposto de renda, daria 185 mil. Agora é só multiplicar por 0,15, que seria 15%, a gente está falando de um imposto de renda de 27.750 reais. Aí outro custo que pouca gente coloca na conta. Vamos imaginar que nesses 14 anos de imóvel, você gastou algo muito parecido com 5% do teu valor em 14 anos em reformas anuais. Aí me conta se você é dono de imóvel, se em praticamente 15 anos você não gastou mais do que 15 mil reais no teu imóvel em reforma. Acho difícil você dizer que não. Então a gente está falando de um custo total de 57.750 reais. Então nesse cenário, o teu lucro real de verdade teria sido, na verdade, 200 mil reais menos 57.750. Aí quando a gente vai fazer a conta realmente da porcentagem que você teve, você vai dividir isso aqui por isso aqui, a gente colocando isso aqui em porcentagem, a gente está falando de um lucro de 142% em 14 anos. E aí você vai olhar para mim e vai dizer, poxa Felipe, ainda assim é um baita lucro que eu tive com o imóvel. Tá, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos tentar entender quanto o real perdeu de poder de compra para a inflação nesse mesmo período, medido pelo índice de inflação IPCA aqui do Brasil. Se a gente coloca algo como de janeiro de 2010 até janeiro de 2024, a gente vê um crescimento da inflação de 125% do índice IPCA de lá para cá. Então vamos supor que acima da inflação mesmo, você teve mais ou menos 22% de rentabilidade em 14 anos. Quando você coloca isso ano após ano, isso dá menos de 1% de rentabilidade real que você teve investindo em imóveis. Sinceramente, era melhor estar no Tesouro Selic.
você teria tido uma rentabilidade muito maior, sem ter dor de cabeça, né, com inquilino, com reforma, com venda, com corretagem. E aí você pode me dizer, Felipe, mas os imóveis rentabilizaram muito mais do que isso nesse tempo. Sendo que, na verdade, não. Se a gente for atrás do índice FIPE-ZAP, que mede a média de variação de preços negociados e compras e vendas de imóveis, o que a gente vai ver é que em 2011, 2012, a gente até teve um índice de correção maior dos imóveis aqui no Brasil, ano após ano, mas depois disso que a gente viu foi uma queda drástica. E de 2016 até agora, a gente passou um tempão com os imóveis sem rentabilizar e agora a gente está numa média ali em torno de 5% ao ano de aumento no valor de venda. Mais uma vez, se você for abater a inflação disso daqui, você vai ficar numa conta muito parecida com o que a gente acabou de fazer. Felipe, mas tiveram imóveis que valorizaram muito mais do que esses índices do FIPE-ZAP. Isso é verdade. A gente vai falar um pouco mais sobre isso e eu vou falar também sobre a rentabilidade do aluguel dos imóveis um pouquinho mais para a gente comparar isso de verdade. Mas o fato é que hoje em dia tem muita gente que está fazendo o caminho inverso também, vendendo imóveis, deixando de comprar imóveis para investir em fundos imobiliários. Esse é o caso, por exemplo, do Jorge, que passou recentemente por uma análise de carteira que a gente fez aqui no canal, inclusive, com seus pouco mais de 3 milhões e 100 mil reais somente na parcela de fundos imobiliários. O grande problema do Jorge é que ele tinha a boa intenção de investir em fundos para ganhar uma renda maior, isenta de imposto de renda. O problema é que ele concentrou demais esse capital dele em alguns poucos fundos imobiliários muito arriscados. Tudo isso porque na hora de investir, o Jorge contou com um profissional que tinha conflitos de interesse, que acabou levando ele a investir num produto que dava mais comissão na hora da venda. Isso é o que acontece com a maioria dos assessores de investimentos hoje no mercado. O fato é que o Jorge em si, ele não tinha certeza do porquê que cada um dos ativos dele estava na carteira dele. E mais, não sabia a hora certa de comprar mais, por exemplo, ou vender algum daqueles ativos, ou se era hora de comprar mais renda fixa, se era hora de comprar mais dólar nesse momento, comprar ações, o que fazer. Até que ele participou de uma consultoria gratuita junto conosco aqui do Clube do Valor e recebeu um documento completo com um direcionamento estratégico de como é que ele pode fazer para investir com cada vez mais clareza e saber exatamente o que fazer em cada momento do mercado. E o melhor disso tudo é que você também pode participar de uma consultoria gratuita como essa. As vagas são limitadas, então para você concorrer a uma delas, eu vou te convidar para encher teu nome e teu telefone no link que eu vou deixar aqui em cima ou na descrição do vídeo. Beleza, e antes da gente ir para os dados do aluguel de imóveis, eu preciso deixar uma coisa muito clara que eu vejo que a maioria dos brasileiros confunde. Na hora que a gente vai falar de investir em imóveis, você tem duas formas de ganhar dinheiro. Ou você compra um imóvel para vender ele mais caro depois, beleza, aí você pode ou construir ou comprar um imóvel que está barato, numa oportunidade para vender melhor. Ou você compra imóveis para ter vários imóveis na sua carteira de investimentos e ganhar aluguéis daquilo ali, uma renda passiva para te fazer viver daquilo. A primeira forma de investir em imóveis, essa aqui dá muito dinheiro para muita gente aqui no Brasil. Inclusive, se você ganhou muito dinheiro comprando e vendendo imóveis, me conta aqui embaixo, eu quero saber a história de vocês. Agora, você precisa concordar comigo que para construir, para ir comprar imóveis abaixo do preço, para ir vender imóveis melhor, a gente não tá mais falando de renda passiva, a gente tá falando de renda ativa. Isso muitas vezes acontece pela parte de empreendedores que vão realmente atuar na área de construção civil no Brasil. Beleza, show de bola, dá muito dinheiro, mas você gasta tempo e energia fazendo isso. Agora, quando a gente fala de renda passiva de verdade, que é quando realmente você compra o imóvel, renda passiva entre aspas, né? Você sempre tem um estresse com corretagem, com inquilino ali, mas aquele aluguel sempre cai na tua conta, independente se você vai estar trabalhando ativamente ou não. Isso sim é renda passiva e o problema de investir em imóveis está aqui, em quem acha que comprar para alugar vai mudar a vida dele. Feito essa salvaguarda aqui, sabendo que tem muita gente que sabe ganhar dinheiro com imóveis, tem muita gente que perde dinheiro aqui também, vamos seguir em frente para comparar o preço dos aluguéis. E eu sei que muita gente aqui vai dizer, Felipe, mas investir em fundos imobiliários também é muito arriscado. Aí o cara pega lá um caso como do HCTR11, por exemplo, mostra que ele caiu 73%. E é lógico que no mercado de fundos imobiliários também nem tudo são flores. Se alguém te falar que você vai investir, vai ganhar dinheiro comprando qualquer fundo imobiliário, essa pessoa está tentando te enganar. Só que o que eu quero dizer é que da mesma forma, investir em imóveis, ainda mais para quem faz compra e venda, tem muito risco do segmento, como por exemplo, perder muito dinheiro para a inflação, como é o caso dessa investidora aqui que eu encontrei um relato na internet. Ou mais, por quebra de construtoras, aquelas pessoas que compram ali o imóvel na planta e esperam alguns anos até ficar pronto, só que se a corretora quebrar nesse tempo, você pode perder inclusive todo o dinheiro que você botou ali dentro. Além da depreciação dos imóveis, que muita gente não coloca na conta e por aí vai. Agora, não é porque tem risco que quer dizer que não vai dar certo nunca, que você não vai conseguir fazer. O que você precisa é estudar um pouco ou contar com um bom acompanhamento. Por isso, vamos fazer uma comparação muito simples aqui. Vamos olhar de novo o dado do FIPE-ZAP, só que agora em relação à taxa de aluguel anual dos imóveis. A gente está falando de uma média aqui de rentabilidade do aluguel que gira quase em torno de 6% ao ano. Lembrando que isso aqui já foi maior no passado, chegando até 7%, 8%, mas nos últimos 10 anos a média ficou entre 4% e 5% ao ano, voltando a melhorar um pouco agora. Então beleza, a gente está falando mais ou menos atualmente de uns 6% ao ano. Agora, a gente precisa lembrar que quem recebe aluguéis de imóveis físicos precisa pagar 27,5% na maioria das vezes
de imposto de renda sobre isso. Então a gente já está falando de um dividend yield que era de 6 e passa para 4,3% ao ano. Se você começa a bater a inflação aqui, o problema começa a aparecer. E isso, de novo, sem falar no gasto com reformas, estresse de lidar com o inquilino. Ou até mesmo a taxa de corretagem que você paga para uma empresa cuidar dos seus imóveis. A verdade mesmo é que o aluguel líquido no Brasil gira em torno de 3 a 4% ao ano. Beleza, vamos olhar a média de dividend yield dos fundos imobiliários e a gente vai ver que aqui a gente tem um cenário diferente. Esse gráfico é do começo de janeiro de 2023, mas o que a gente quer ver aqui, na verdade, é um aparato histórico da média de dividend yield do IFIX, né, a média dos fundos imobiliários no Brasil, que a gente vai ver é muito próximo a 8, vamos dizer que seja 7,5% ali ao ano. Isso aqui já líquido de imposto de renda, isso aqui sem reforma, sem estresse com o inquilino. Então, numericamente falando, matematicamente falando, sim, dá mais dinheiro receber dinheiro de aluguéis de fundos imobiliários do que de imóveis físicos. E é por isso que algumas matérias mostram isso, 90% dos fundos imobiliários pagando dividendo acima do retorno médio com locação. O importante por trás de tudo isso é que você saiba exatamente qual fundo imobiliário você vai comprar, qual você vai vender e quando fazer isso. Principalmente se você for falar dos fundos imobiliários mais consolidados, mais perenes do mercado, como é o caso do próprio KNCR11, que a gente mostrou no começo do vídeo. Sua cota custando ali seus R$105 e com a variação nos últimos 12 meses em praticamente 20. Só que o ponto é que não adianta você conhecer somente um dos fundos imobiliários consolidados e perenes do mercado, até porque são 15 fundos diferentes que formam uma boa carteira para investir. E eu te mostro exatamente como fazer isso e 7 fundos imobiliários muito perenes e consolidados no mercado no e-book que eu mesmo escrevi e que a gente está te liberando gratuitamente para você aprender um pouco mais sobre esse mercado. Vou deixar o link aqui em cima ou na descrição do vídeo. Dito isso, se você quiser ver uma análise aprofundada da carteira do economista sincero, você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu gravei te contando exatamente tudo isso. Tô te esperando por lá.